Meu irmão e minha irmã, rádio ouvinte do programa geral nesta 32ª edição, hoje nós vamos refletir sobre ser igreja. Todos nós, cristãos, católicos, romanos, católicos ortodoxos, somos igrejas vivas, templos vivos do Espírito Santo. Nos tornamos este templo vivo do Espírito Santo no dia do nosso batismo. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É neste exato momento em que nos tornamos filhos de Deus, membros da Igreja de Jesus Cristo, corresponsáveis pela evangelização. Nos tornamos missionários, nos tornamos sacerdotes, profeta e rei, pelo sacerdócio régio. Ser igreja no século XXI, nessa nossa conjuntura atual, é um desafio. E é um desafio que precisa ser respondido por você. Como igreja viva, templo vivo do Espírito Santo, aonde habitam os dons do Espírito de Deus, você precisa testemunhar com muito zelo apostólico, com muita dedicação, com um comprometimento fidedigno ao Senhor da vida. Este seu comportamento como igreja cristã. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, a uma reflexão profunda de como você está vivendo o seu batismo. Porque batizar-se, aceitar e pedir o batismo, seja você adulto ou seja ainda uma criança, porque o batismo nos torna filhos de Deus, e é por isso que a igreja batiza as crianças, porque uma criança não tem o direito de se tornar filho de Deus. Todos nós temos esse direito. Mas a criança, ainda inocente, incapaz de assumir o seu compromisso batismal, deve ser educada pelos pais e padrinhos, que são responsáveis na fé por esta criança recém-batizada. E você, adulto batizado, é você mesmo responsável. Tornando-se igreja viva, deve assumir o seu sacramento batismal, dando um testemunho fiel do seguimento de Cristo nessa sociedade paganizada. Hoje, sobretudo hoje, ser igreja é um desafio que precisa ser correspondido por você, por mim, sacerdote, por todos nós, pastores, cuidadores das ovelhas. Mas é preciso que você também entenda de que a responsabilidade conjunta dos pastores e das ovelhas, em alguns momentos, você como ovelha não pode ficar esperando os pastores quando esses ainda estão adormecidos, ou quando estes, por algum motivo, não estão correspondendo com a sua missão de pastor. Estão muito cheios de si, com vaidades, autossuficiência, prepotência, busca por dinheiro. Infelizmente, eu como sacerdote preciso também dizer isto, porque nós, como sacerdotes, como pastores, muitas vezes deixamos muito a desejar. Se precisamos de orações, das orações das ovelhas, dos fiéis. E para nós sacerdotes, aqueles que ainda estão adormecidos, que estão voltados ainda para uma realidade muito mais mundana, material,
É preciso que nós rezemos para que vivam uma vida em estado de graça sobrenatural, de desprendimento de si mesmo, de abandono e de entrega de todo o seu ser a Cristo para servir como sacerdote à igreja. Hoje, sobretudo hoje, nós precisamos que os sacerdotes, e aqui eu me coloco em primeiro lugar também, sejam homens profetas, anunciadores da Boa Nova, denunciando os malefícios. E hoje o que temos é muito isto, muitos malefícios. A igreja institucional, a igreja de Cristo, está sofrendo perseguições malignas diariamente, constantemente, vilipêndios, desrespeito à nossa fé cristã. Pseudo-artistas, desrespeitando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, todo mundo viu, todo mundo acompanhou. Hóstias sendo pinchadas com palavras obscenas. E tantas outras atrocidades que são cometidas por pessoas que não têm senso religioso. Pessoas que às vezes, que talvez tenham um profundo vazio interior, não conhecem a Deus e buscam apenas a satisfação do seu corpo, do prazer carnal e desta vida passageira. Estas pessoas são dignas de orações, precisam das nossas orações para que se convertam ao Cristo, para que conheçam o Cristo que liberta e que salva. Mas nós, como igrejas vivas que somos, precisamos anunciar a boa nova do Evangelho e denunciar as ações de Satanás realizadas por estes que aderiram e que servem ao demônio. É uma guerra espiritual que estamos vivendo. E você, como igreja viva, templo vivo do Espírito de Deus, precisa lutar constantemente contra si mesmo para não cair nas armadilhas do demônio e servir a nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Como igreja viva, como templo vivo do Espírito de Deus, anunciando e denunciando. Não é mais preciso que você espere que o seu pastor, que o seu sacerdote vá à frente, tome a dianteira para denunciar, para anunciar. Mas você, como ovelha, também precisa defender-se do lobo. O lobo que quer te destruir, que quer te consumir. Você precisa e deve, é seu dever, defender a igreja de Cristo, como igreja viva que és. Denunciando essas atrocidades, rejeitando essas atrocidades, esses crimes, corrigindo, estando atento e atenta às necessidades da alma. Você é um soldado de Cristo, defensor da igreja de Cristo. Precisa assumir com coragem, com determinação, esta sua missão, este nosso chamado como missionários e missionárias. Somos nós, os anunciadores da boa nova do Evangelho. Nós precisamos assumir este compromisso em nossa vida diária, em todos os setores da nossa existência na nossa sociedade, seja no trabalho, seja com a família, seja com os vizinhos. Dar testemunho cristão é o nosso dever. Este século XXI, conturbado, bagunçado, cheio de pseudos valores, de pessoas loucas, de pessoas insanas, de pessoas que estão sem rumo, buscando preencher-se do nada, de coisas supérfluas, desrespeitando valores, princípios, a moral, os costumes
e querendo viver uma libertinagem destruidora. Nós rejeitamos como cristãos todas essas ofertas de Satanás. Porque foi ele mesmo que disse ao Cristo tentando: se prostrares e me adorares, todos os reinos do mundo te darei. E Jesus disse para ele: afasta-se de mim, Satanás. É desta forma que nós devemos agir, porque nós somos cidadãos do céu. A nossa meta é o céu. E nós não precisamos deixar com que o nosso coração se envaideça ou se enamore pelas coisas efêmeras deste mundo que passa. Devemos ter coisas para utilizá-las para o nosso benefício, não nos escravizar. Os bens materiais são importantes, mas não podem ser senhores da nossa vida. Você é o responsável. Discipline-se. Faça autocríticas constantemente. Analise-se. Porque você é igreja viva, templo do Espírito Santo. A igreja institucional, criada por Cristo, assumida pelos apóstolos, movida pelo Espírito Santo, é a que você faz parte. E você, como batizado, recebendo o Espírito de Deus na sua alma, esta marca indelével que você recebe no dia do sacramento, a unção, que nunca mais se apagará, marca a sua alma. Isso te faz igreja viva. E é como igreja viva que você deve anunciar o Cristo, a boa nova do Evangelho, e denunciar, sobretudo no século XXI em que vivemos, os malefícios, as maldades, as atrocidades, as provocações, os vilipêndios, todas as ações satânicas realizadas por pessoas que rejeitaram o Cristo e abraçaram Satanás. Esta é a realidade. Não tem outra coisa a não ser esta. Não podemos deixar de dizer a verdade abraçando o politicamente correto. Não é correto, não é justo fazer isto. Por isso nós temos que rechaçar o politicamente correto e falar a verdade que liberta e que salva. E Jesus Cristo é a verdade que liberta e salva. Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente com a verdade que é Cristo, nós poderemos viver uma vida autêntica e ajudar a transformar a sociedade na verdade que é Cristo. Não existe a minha verdade, a sua verdade ou meia verdade. Não há relativismo, não deve existir, não devemos viver. Mas existe a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, Senhor e Redentor da nossa vida. O mundo não quer abraçar mais isto, mas nós cristãos abraçamos e devemos anunciar e levar a verdade que é Cristo a todo aquele que aceitá-la. Cristo deixa cada um livre para aceitá-lo ou não. Você é o responsável. A igreja necessita que você hoje, leigo e leiga, assuma esse seu compromisso de defendê-la. Precisa de você, mais do que tudo. Este é um dos séculos mais difíceis para a nossa fé cristã. Aparenta-se muito aos primeiros anos do cristianismo, aos primeiros séculos da nossa fé, onde os cristãos eram perseguidos, degolados, chicoteados, queimados vivos. Hoje, se nós olharmos na Síria, os cristãos são enforcados, são degolados, queimados vivos, tomam tiro na cabeça porque acreditam em Jesus. Aqui no Brasil, nós somos desrespeitados, os nossos objetos e símbolos religiosos são atacados, quebrados, queimados, sexualizados,
por loucos, vilipêndios cometidos todos os dias, que é um crime contra a fé. Então nós vivemos numa guerra espiritual. Você precisa entender isto e que você precisa entrar nesta guerra com a cruz do Senhor para dizer: basta, chega, basta. Nós somos uma maioria. Não precisamos e não podemos deixar com que a covardia, com que o medo não nos faça enfrentar o que precisamos enfrentar. Por isso eu te convido, meu irmão, assuma o seu batismo. Seja missionário. Abrace o Cristo. Vá com os anjos de Deus defender a nossa fé, a nossa cultura judaico-cristã que está ameaçada. Receba a minha bênção nesta manhã de sábado, que a força do Espírito Santo desça sobre você. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, te proteja, te livre de todos os males e te dê a paz. Amém. Meu irmão e minha irmã,